convidada que, assim, eu já gostava dela quando eu era criança. E eu comecei a gostar ainda mais dela e admirar a carreira dela depois de adulta, porque eu não só me identifico muito com os conteúdos dela, como eu também admiro ela como pessoa, assim. Tô aqui com a Fernanda Concon, seja muito bem-vinda. Oi, Ju, muito obrigada pelo convite. Oi, galera que tá nos escutando, nos vendo. Fiquei muito feliz, adoro bater papo. Qualquer motivo para eu bater um papo, eu tô indo. Assim, se você me convidar para falar de qualquer coisa, assim, eu tô aceitando porque eu adoro falar. Então, muito obrigada pelo convite, por mais uma oportunidade de ficar papeando por aí. Sim, e eu queria já te perguntar uma coisa que eu acho que muita gente te pergunta, mas que não tem como estar fora dessa entrevista, porque como foi para você ser uma atriz mirim e tudo mais, e então decidir que você queria mudar um pouco o rumo da sua vida e adicionar outra coisa ali no meio do caminho, que é o seu curso de Relações Internacionais, que eu imagino que seja uma coisa muito importante para você. Então, como foi essa decisão, assim, não só prática, mas também emocional? Porque eu imagino que tinha uma carga emocional em cima disso, e tipo, você está construindo uma coisa e, de repente, parece que é outra, sabe? Em outro sentido. Como foi isso para você? E a pressão total que imagino que as pessoas colocaram um pouquinho. A educação sempre foi uma coisa muito inerente à minha vida, porque o meu pai sempre foi professor, a minha mãe agora também é formada professora, então nunca existiu uma outra alternativa para mim, senão continuar os meus estudos, sabe? Uhum. Isso sempre foi uma coisa muito valorizada dentro da minha casa. Então, para mim, sempre foi muito claro que, apesar da minha trajetória no mundo do audiovisual, eu faria uma graduação. Tendo a ver, não tendo a ver, enfim. Os meus pais sempre me apoiaram e sempre me ensinaram o valor do conhecimento, o valor do estudo, o valor da educação de forma geral. Então, eu cresci com essa ideia já na minha cabeça. E é muito curioso, né? Porque quando eu era criança, assim, bem pequenininha, eu lembro que a minha primeira referência, assim, de faculdade, porque é isso, uma vez que eu queria já continuar os meus estudos, né, fazer uma graduação, eu falava que eu queria muito fazer Juilliard School of Arts, né? Enfim, Nova York, tal Sim. qual Sharpay Evans, né? Para mim era muito a minha referência, Não, assim. e totalmente outro caminho, né? Não assim, é uma graduação totalmente voltada ali para artes, né? Não só interpretação, mas canto, dança, enfim. Eu falava que eu queria ser que nem ela, assim. E aí tem um episódio que eu já contei algumas vezes, já tive a oportunidade de contar isso algumas vezes, quando eu tinha ali entre 11 e 12 anos, foi em 2014 isso, eu tive a oportunidade de conhecer uma diplomata brasileira. E aquilo mudou a minha vida, assim. Eu lembro que foi um jantar, por acaso. Ela era amiga de uns colegas dos meus pais. E aí a gente estava num aniversário em comum, a gente estava na mesma mesa. E eu sempre fui uma criança muito interessada por história, por humanidades, por cultura, por religião. Mas um fato muito curioso, eu sempre fui muito interessada por conflitos, que era uma coisa totalmente do meu pai. Assim, meu pai sempre curtiu muito séries sobre Segunda Guerra, filmes sobre Primeira Guerra Mundial, e tinha uma série em específica que eu acho também que colaborou, né, para tudo que aconteceu ali naquele episódio. Meu pai na época estava assistindo uma série chamada The Pacific, acho que passava na HBO, uma coisa assim. E passava até à noite, em tese não era nem para eu estar ali, sabe, no sofá já com meu pai, eu era super criança. Mas era uma série que falava sobre a continuação da Segunda Guerra no Pacífico. Então, ali todo o conflito que os Estados Unidos teve com os japoneses e etc., né, a extensão do conflito por ali. E então aquilo já estava na minha cabeça, eu já achava aquilo demais, né? Quando eu falo demais para guerras, não é que, nossa, que divertido, né? Romantizando, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Você só se interessava pelo assunto. Eu achava muito curioso, né? Enfim, eu tinha, né, curiosidade mesmo, achava muito interessante. E aí eu conheci essa diplomata e a gente entrou por esses papos, assim, né? Onde ela tinha trabalhado. E para mim não era nem esse papo de, nossa, viajei muito. Que muita gente fala que quem quer diplomacia é a galera que gosta de viajar, quer né? ter o passaporte especial e tudo mais. Total, quer ter passaporte carimbado, quer ir para todo canto. E para mim não era nem essa questão, mas quando ela foi me falando as atuações dela, principalmente em lugares de conflitos internacionais, assim, históricos, eu falava, caramba, eu quero ser que nem esta mulher, assim. E aí, eu lembro muito de chegar em casa e pesquisar, assim, no computador da minha irmã, que ficava no quartinho dela, que ela tinha aqueles computadores ainda, sabe, que se instalava ainda tudo num canto.
quem é diplomata faz o quê na faculdade, assim? E claro, né, hoje, né, eu sei que, e conto inclusive para vocês, que diplomata, para ser diplomata, é um concurso público. Então, você sendo médico, engenheiro, formado em RI, bacharel em direito, filósofo, veterinário, você pode prestar o concurso de admissão à carreira diplomática. Então, qualquer brasileiro, desde que tenha uma graduação prévia, pode ser diplomata no futuro. Mas estava ali, né, dado na minha pesquisa, que o curso de Relações Internacionais seria o que melhor prepararia para a prova, né? Que tem ali questões de história, direito internacional, enfim. E aí, desde então, eu botei isso na minha cabeça, que eu queria fazer Relações Internacionais, porque eu queria ser diplomata tal qual essa moça que eu conheci. E eu fiquei com essa cabeça, assim, até o terceiro ano do ensino médio, não mudei. Lembro, inclusive, que era uma fase que todos os meus amigos do terceiro ano ali já estavam, né? Nossa, não sei se eu quero medicina, se eu quero direito, se eu quero fazer engenharia, não sei, agora eu quero fazer letras, história. E eu sempre fui a menina da minha sala que era muito bem decidida, assim. Porque é isso, eu tive essa clareza ali com 11, 12 anos e nunca me ocorreu a pensar em outra coisa, assim, nunca pensei numa segunda opção, tanto que eu só prestei RI no terceiro ano, né, nos vestibulares, e todo mundo chega nessa fatídica pergunta, né, tipo, como assim relações internacionais? Você já tinha uma carreira e etc. E hoje, depois de graduada, eu acho que eu tenho muita clareza o quanto isso me agregou enquanto comunicadora. Pode ter me custado talvez mais trabalhos como atriz. Fato, tenho certeza. Eu perdi testes, porque eu não estava afim também de prorrogar, né, a minha graduação. Tem gente que tranca, enfim. Talvez tenha me custado, de fato, crescer enquanto atriz. Mas enquanto comunicadora, Relações Internacionais foi um curso que me agregou muito. Assim. E talvez a galera não tenha tanto essa noção. Mas, por muitas vezes, eu peguei trabalhos. Por exemplo, esse ano eu estreio um programa no canal I, chamado Chuva de Likes, em que o meu chefe só me descobriu por causa dos conteúdos que eu postava em rede social, sabe? Então, ele me achava uma comunicadora muito versátil. Outro exemplo assim, que eu posso dar em 2023, eu ia falar no ano passado, né? Já está em 2025, inclusive a gente já está em fevereiro, né? Então nada de ano passado. Mas em 2023 eu também peguei um trabalho muito bacana no canal Jovem do SBT, que era a TVzinho, que chamava News Z, que era um quadro de teor jornalístico, mas que comunicava para jovens. Então, eu pegava as principais matérias da semana, assim, era como se fosse um fantástico, e eu explicava conceitos básicos, assim, de política internacional, sistema ONU, como funciona o Conselho de Segurança. Eu ia pegando essas matérias e contando um pouquinho para a galera como é que funcionava. Então, ao mesmo tempo que eu acho que isso possa ter sacrificado um pouco da minha carreira enquanto atriz, que é o que originalmente eu sou, isso me diferenciou enquanto comunicadora. Sim. Que talvez outras pessoas ali no mesmo patamar que eu, né, assim, galera da mesma idade ou que fez as mesmas coisas na televisão, talvez não conseguiriam estar ali no mesmo lugar do que eu, sabe? Então, eu acho que eu achei uma solução muito autêntica para continuar fazendo o que eu amo, que é estar na comunicação, estar em frente às câmeras. E uma coisa que eu amo também, que é relações internacionais, sabe? Eu juntei os dois universos e hoje eu acho que eu estou chegando no lugar que eu sempre sonhei. Mas você acha que algum dia vai ainda querer prestar concurso e tudo mais? Ou isso... Não. A maior história que a gente tem dentro do curso de RI é que a galera chega assim. Eu vou trabalhar na ONU, eu vou mudar o mundo, eu vou ser diplomata. Só que isso só dura, tipo, um semestre. Aí depois a galera já tá tipo, eu odeio a ONU, que saco. Os caras não resolvem nada, né? Ou rola muito... Não é nem essa decepção, mas aí a gente percebe que o mundo não é exatamente como a gente pensa, né? E aí... Não, pelo amor de Deus. Fora o tanto que tem que estudar, né? É considerado... Não, é muito difícil. É considerado o concurso público mais difícil do Brasil. A galera acho que não tem dimensão disso. Ideia. Tipo, você tem que saber, sei lá, 5 línguas. É absurdo, assim. É tipo, bem loucura. Tem que ter uma força de vontade, então, assim. Não. A minha mãe às vezes fala, por que você não estuda? Eu falei, acho que eu já me encontrei. Tô ótima, adoro o que eu faço. E assim... você me contou agora um pouco de como essa decisão transformou a sua carreira, né? De alguma maneira. Sim. De alguma maneira, não, muito obviamente. Mas como essa graduação também transformou você como pessoa, assim, você acha? Ai, que pergunta, né? Íntima, assim. Eu sou uma pessoa que dificilmente tem reflexões assim muito
Eu sou ansiosa, então pensar muito me dá crise existencial, sabe? Sim. Mas eu acho que tá tudo muito conectado, assim. Eu acho que é muito difícil falar da minha trajetória, da minha carreira, que foi uma coisa que eu não me recordo de ter feito outra coisa na vida. Eu comecei a trabalhar com 4 anos de idade, então é muito natural que a minha trajetória profissional ela esteja ligada com a minha trajetória pessoal e emocional também, sabe? Aham. Então eu acho que essa transformação também da minha carreira e etc tem muito a ver com quem eu sou. Então, com o que eu sinto, e, enfim, quem é a Fernanda fora das câmeras, sabe? Com certeza a graduação assim em RI me levou, assim, óbvio, eu poderia falar de skills aqui, né? Uma pessoa muito mais disciplinada, uma pessoa, talvez, com rotinas muito bem feitas, uma pessoa mais organizada, enfim, poderia falar 1 milhão de coisas aqui mais genéricas, assim, mas eu acho que, nesse caso, a minha trajetória profissional está muito ligada com quem eu sou. Porque é isso, eu nunca fui uma pessoa sem ser a profissional que eu sou. É muito doido pensar nisso, né? Que eu não me recordo da vida que eu tinha quando eu não trabalhava. Porque eu tinha 3 anos de idade, né? Eu tenho pouquíssimas memórias antes do meu lugar enquanto Fernanda profissional. Então, acho que é muito difícil fazer essa separação. Muito difícil. E assim, eu já ouvi você dizendo que você era tipo Barbie Profissões, assim, Ah, sim. apresentadora, atriz. E eu acho isso incrível porque, cara, nada precisa impedir a gente de se redescobrir de maneiras diferentes, Claro, sabe? A gente claro. não precisa ser uma coisa para sempre. Mas eu imagino que talvez, quando você tinha lá seus 13 anos e você se encantou pela diplomacia e tudo mais, não tenha sido tão fácil aceitar que você também poderia ser outras coisas. Sim, mas é isso que eu te falei, assim, a clareza do quanto a minha graduação me agregou no meu lado enquanto comunicadora é recente, é Sim. muito recente. Eu lembro que eu tentava sempre me desviar desses tipos de pergunta quando eu entrei na graduação, porque, na verdade, eu não via muito sentido mesmo. Eu falava, né, gente, é isso, entrei É na só o que eu graduação, quero e ponto. é só o que eu quero, vou continuar trabalhando, mas eu ainda não tinha uma conexão muito clara entre as duas áreas. E hoje eu vejo que tem muita, sabe? Aí depois eu fui descobrindo, óbvio, né, ao longo da graduação, jornalismo internacional, né, pessoas que, enfim, também estavam ali à frente do audiovisual e eram formados ou pós-graduados em RI. E eu acho que eu achei o meu lugar também, sabe, dentro disso, né? Eu não estou no jornalismo formal, como, sei lá, o Guga Chakra, né, que é jornalista e pós-graduado em RI, mas eu estou aí comunicando nessa nova geração da comunicação, que é a internet, que são as mídias sociais, que são esses conteúdos mais rápidos, menores, no formato ali da vertical. E hoje eu tenho muita clareza disso, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu falava... Não era tanto assim. Não, Fernanda, mas o que tem a ver A com B? Eu falava, sei lá, mas deve ter alguma coisa a E, ver. cara, é muito difícil também a gente responder que, assim, é só uma vontade que eu tenho. Sim. Você não precisa se explicar, sabe? É só uma vontade que você tem e que, cara, qual o problema de você tentar uma coisa diferente? A gente, sendo mulher, assim, é muito constante escutar, sobretudo como mulheres jovens, que a gente não deve, que a gente não pode, que a gente não sabe opinar sobre assuntos como política, por exemplo. Sim. E você faz isso muito bem nas suas redes sociais. Eu ia te perguntar, assim, como você se sente quando você recebe um comentário desse, assim? E como você tenta lidar com isso, porque é muito fácil também, quando alguém aponta alguma coisa para a gente achar que aquilo tem algum fundo de verdade, quando, na verdade, não tem. Então, como que é isso para você, assim, se colocar nesse lugar? Eu gravei até um outro podcast esses tempos atrás de um menino que é o Caio. Ele, enfim, ele estuda e ele pesquisa cientificamente comunicação. E ele me fez uma pergunta muito parecida, assim, sobre lidar com a instabilidade das redes sociais. E eu acho que essa resposta ela cabe muito aqui também. Eu vim de uma mídia tradicional. Eu vim da televisão, que é um meio de comunicação que já passou por 1 trilhão de regulações ao longo da evolução dos meios de comunicação, sabe? Então, é um lugar onde as leis funcionam muito bem. Às vezes não, mas, enfim, o que eu quero dizer é que existem ali... Tem, de alguma maneira... tem uma regulação muito melhor demarcada do que é certo, do que as errado, redes do sociais. Que vai entrar. Exato. Né? Então, eu que não sou uma criadora de conteúdo nata, e o que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa que não nasceu nas redes sociais, né? A minha principal função não é ser criadora de conteúdo, eu não surgi na internet.
eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, sabia? É uma coisa que eu ainda não lido tão bem. Eu sempre acho que é sempre... Toda vez que eu vejo um comentário, às vezes assim, foi o fulano 123 que tem 2 seguidores no Twitter. Putz, aquilo me afeta ainda, sabe? Aham. Por mais que eu sei que eu tô mais suscetível por tocar em tópicos sensíveis, né, em assuntos delicados e etc. Mas eu ainda estou aprendendo a lidar. Às vezes eu vejo outras colegas minhas que produzem conteúdo para RI e elas levam isso de uma maneira tão mais leve, sabe? Tipo, Fernanda, pelo amor de Deus, isso não é sobre você exatamente, né? É sobre o fulano 123 anônimo, né? Tipo, que tipo de relevância essa pessoa vai ter? E se você Sim. der mais atenção, é aí que as coisas vão vir à tona, sabe? Então, eu ainda estou aprendendo a lidar. E eu acho que eu tenho melhorado muito nesse sentido. Assim, eu era uma pessoa muito reativa quando eu era mais nova. E acho que isso é um processo natural da maturidade, né? A gente escolher as nossas batalhas. E eu lembro que eu queria responder, bater boca com todos os comentários que eu recebia. E aí eu vi que se eu fizesse isso, eu ia ficar maluca, especialmente na internet, onde ainda não se tem muito controle de coisas nesse sentido, né? Diretrizes, regras, leis, ainda não tem um direcionamento formal, E às assim. vezes é só pra, tipo, disseminar ódio, assim, né? Não tem nada a Totalmente, ver com é. você ou com o seu argumento. É, sei lá, a pessoa se escondendo mesmo É. atrás de um perfil pra falar qualquer Claro, e aí coisa. eu acho que outro ponto que a gente toca nessa sua pergunta é sobre a violência de gênero na política, né? Que é, Sim. enfim, acho que deputadas, vereadoras, prefeitas e outras mulheres que ocupam cargos da política formal conseguem falar muito melhor, porque são pessoas que são agredidas diariamente em congresso, em assembleias e etc. Mas uma vez que eu também estou inserida nesse universo, né, de postar sobre isso e, enfim, né, comentar sobre assuntos nesse sentido, isso também me ataca, né? Eu acho que, na verdade, de forma bem geral, assim, a violência de gênero na política, ela afeta o teu voto, né? Sei lá, o cara que não necessariamente comenta sobre política nas redes sociais, ele não tem nada a ver com isso, mas é aquela garota que, é isso, não tem nada a ver, mas o voto é descredibilizado, o argumento é descredibilizado. Então, isso também chega a mim, ainda mais por comentar de forma tão assídua coisas nesse sentido. Então, eu acho que é um outro tópico que a gente poderia falar durante muito tempo. Assim. Eu acho que juntam as duas coisas, né? Eu ainda não sei lidar tão bem com comentários, é uma coisa que eu estou trabalhando e que eles vão vir. Porque eu estou tocando nesses lugares, sabe? Então, é natural que isso aconteça. Eu acho que mais uma coisa nesse sentido é que agora, né, você deve ter acompanhado que tal, o Instagram não vai mais checar fatos e etc. Assim, como está sendo isso para você? Porque eu sei que a criação de conteúdo não é assim a coisa que você foi criada para fazer, no sentido de que você é atriz. Tosse. Tomei um gole d'água e acabei me engasgando. No sentido de que você é atriz, comunicadora, você é formada em relações internacionais. Então, assim, eu imagino que isso também te toca em algum lugar, sabe? Porque a gente entra nas redes sociais não imaginando que vai ser um lugar assim, sabe? É muito mais um lugar para agregar e para poder gerar discussão. E aí, E essa é uma visão nossa, né? sim. É uma visão nossa, assim. Tem gente que está lá para disseminar o caos mesmo, né? E não agregar em nada. Tem gente que está lá para falar mal, descontar frustração, e é isso, né? No final das contas, diz muito mais sobre a pessoa que está fazendo isso do que sobre o conteúdo ou nós, né? De forma geral. Mas pânico. O que eu posso usar uma palavra é pânico. Porque se eu já não sabia lidar muito bem com isso, agora que se abre uma brecha de diretrizes para que pessoas se sintam incentivadas a fazer coisas nesse sentido, me causa ainda, né, mais medo do que eu tinha antes. E olha que eu ainda estou falando sobre um lugar que é muito privilegiado, né? Eu sou uma menina padrão, eu sou uma pessoa branca, né? Enfim, dentro de todos os meus privilégios, eu ainda consigo enxergar que outros grupos que já são muito marginalizados, já são muito atacados, já são, enfim, estão nesse lugar de vulnerabilidade, vão ainda sofrer muito mais, né? Então, se já existe muito ataque, putz, agora você está dando o aval para que as pessoas se sintam ainda mais incentivadas a fazer coisas nesse sentido, né? Criar página anônima e falar, ou de repente ir lá e se sentir à vontade de fazer um comentário nesse sentido. E isso tem me assustado muito e eu tenho reparado, sabia? Não sei se para você já chegou essa mudança, mas
eu migrei do Twitter totalmente pro Threads, assim, da Meta, né? Porque ainda que, claro, né, a Meta tenha falado tudo isso, né, ali em nome do seu CEO, Mark Zuckerberg, eu acho que o Twitter virou um lugar muito hostil. Eu já Muito achava hostil, sendo muito Ah, sincera. sim, Eu sim, sim. sempre tive um pouco de medo, sabe, do Sim. Twitter. Tipo, não me sentia, assim, 100% segura pra ser eu mesma, sei lá. Sempre tinha a impressão de que alguém ia surgir do nada, sabe, me criticando ou sendo grosseira. Até as minhas amigas, às vezes, tinham comportamentos muito mais nocivos, assim, no Twitter, sabe? Em tom de indireta, desabafa, não sei o quê, Sim. sei lá. Coisas, tipo, de adolescente, mas que quando a gente pensa... no comportamento geral das coisas, faz algum sentido. Então, assim, eu também reparo isso. Hoje em dia, eu também uso muito mais o Threads. Mas, cara, eu cheguei num ponto, assim, sendo muito honesta, que eu falei, será que eu quero estar nas redes sociais? E, tipo, eu fiquei nessa reflexão por alguns dias, porque, poxa, eu tô aqui, tô gravando um podcast, quero muito levar boas ideias para as pessoas, e também é esse o caminho, sabe, hoje em dia. Mas é muito complicado quando a gente pensa que a gente divide o mesmo espaço. Porque isso desanima, né? E eu que, claro, sou formada em relações internacionais e ainda tenho uma opção de ter uma profissão formal em relações internacionais, mas que ainda assim a minha profissão está no audiovisual, as redes sociais, elas são assim, intrínsecas se eu quero continuar nesse meio, né? Sim. Hoje virou, na verdade, eu digo, de qualquer profissão. Então, um médico precisa ter um perfil no Instagram, um veterinário precisa ter um perfil no Instagram, a maquiadora precisa ter um perfil no Instagram, como forma de divulgação do seu trabalho, sabe? Todo mundo precisou virar meio influenciador para poder, enfim, ganhar o pão de cada dia. Então, ainda mais eu, né, que o trabalho de atriz, o trabalho no audiovisual, ele é muito volátil. Então, hoje você está gravando uma novela, amanhã você vai ficar 2 anos sem gravar nada, né? Enfim, é um Você não tem como saber se você vai ter o emprego no então, mês que as redes vem. sociais são esse lugar de fazer o dinheiro movimentar mesmo, gravar publicidade, monetizar a sua conta e etc. Então, isso desanima e isso impacta diretamente no meu trabalho. Já foi uma conversa que eu tive, inclusive, uma vez dentro da Meta. Por causa dessas diretrizes e etc., às vezes eu me sentia desincentivada a continuar produzindo conteúdo, mas eu sabia que no final do dia isso era ruim unicamente para mim. Sim. Porque eu pararia de ganhar dinheiro em cima do meu trabalho, eu pararia de ter engajamento, enfim, eu teria impactos, mas especialmente econômicos. Porque se eu sou uma pessoa que, claro, quando trabalho, ganho bem no trabalho que eu faço hoje, pela posição que eu ocupo dentro do meu universo, quando eu paro também, eu tenho que recorrer a isso, publicidade, a monetização e etc. Então, se eu paro de produzir conteúdo, a única pessoa afetada por isso vai ser eu, financeiramente. E todo mundo, no final do dia... Gente do céu, o ônibus que passou aqui agora. Mas, no fim do dia, quem precisa pagar as minhas contas sou eu mesma. Então, é um ciclo vicioso que, no final do dia, eu que sou a grande afetada. Mas eu entendo também isso, né? Quero estar lá, quero fazer crescer, quero pagar as minhas contas, quero viajar, quero viver coisas que necessitam de dinheiro, felizmente ou infelizmente, mas que, por vezes, coisas nesse sentido, dentro das plataformas, fazem com que a gente fale, putz, quero jogar tudo pro alto e fazer qualquer outra coisa. E assim, agora voltando um pouco na sua infância, o que você menos gostou de ter sido uma atriz mirim? Que eu menos gostei de ter sido uma atriz mirim? Que loucura, né? Não, sei lá, difícil pensar nisso, que eu menos gostei. Eu acho que uma coisa que me afetava muito, claro, na maturidade que eu tinha na época, era... E falando aqui total como a Fernanda de 9 anos. Eu lembro que... E é uma coisa muito boba, mas é super coisa de criança, sentido, às vezes. No escopo criança. Eu sinto que isso afetou muito o meu envolvimento com os meus colegas de escola, sabia? Muito mesmo. Então, eu lembro de, sei lá, sair todo dia da escola e ir direto pro SBT, que eu fiquei, né, nessa temporada Carrossel durante muitos anos da minha vida, e às vezes rolava um aniversário, às vezes rolava uma festinha, às vezes rolava ir para casa dos amigos, viagem da escola, né, essas viagens extracurriculares, né, enfim. Que são muito boas, são onde muito tudo legais, acontece. Tudo acontece. Eu falava, cara, eu não participo disso. E eu sinto que afetou muito a minha proximidade e que
eu, até por ter pais educadores, eu sei o quão a escola é esse lugar de criar cidadãos. A gente acha que a escola está muito ali ligada só para a educação formal, né? Eu digo, de aprender matemática, aprender história, aprender geografia. Mas a escola tem um papel muito fundamental no desenvolvimento da criança e do adolescente, né? É quando você sai de casa, sai da sua bolha e começa a conviver com outras realidades, com outras pessoas, com criações diferentes, com opiniões diferentes. Ainda claro que isso perpasse por questões relacionadas à classe econômica, raça e etc. Mas é lugar onde você vai ter atritos de convivência pela primeira vez. E eu sinto que, de repente, trabalhar me afetou nesse sentido. Porque as outras crianças, os outros pré-adolescentes e adolescentes, eles não viviam o que eu vivia. Né? Então, para mim era até um lugar tipo que eu me sentia meio outsider, né? Porque às vezes eu queria falar sobre algum desabafo do trabalho e as outras crianças ficavam olhando para mim meio tipo, hã? Como assim? Eu não estou entendendo bulhufas do que você está falando. Especialmente nessa idade, né, em que eu acredito que a maior parte das crianças às vezes não tinha dimensão do que era você Sim. ser uma criança celebridade, né? Tipo, você tá mais preocupado com outras coisas, assim, não necessariamente com isso. E eu falo muito dessa questão dos aniversários e etc, porque, claro, a gente tem uma convivência com essas pessoas dentro do ambiente escolar, mas que normalmente são as suas primeiras amizades, né? Que você viaja junto, que você vai para casa, que você dorme na casa do seu coleguinha. E isso não rolou muito para mim. Porque eu estava num momento muito diferente das outras crianças e adolescentes ao meu redor, assim. Então eu sinto que isso me afetou muito do que seria a minha primeira integração assim com pessoas fora. Acabou que os meus grandes amigos são pessoas que eu fiz no meu trabalho, porque a gente se entendia mais também, né? A minha melhor amiga é a Maísa, que foi uma pessoa que também, né, teve uma trajetória muito parecida no sentido de ter trabalhado muito cedo, continuou trabalhando no audiovisual e etc. Então, a gente se entende muito. Não que eu não tenha amigos, eu ia falar comuns, né? Mas não é comuns a palavra. Pessoas que estão fora, tenho, e muitos, por sinal. Mas que eu não fiz nesse período da escola. Eu fiz depois. Faculdade, vida, festa. Mas na escola eu sinto que talvez isso tenha me afetado. E tem um episódio muito específico sobre isso na minha vida, sabe? Eu lembro que eu estava no 4º ano, que foi o primeiro ano em que eu gravei Carrossel. Minto, no 5º ano, que foi o primeiro ano inteiro da escola que eu fiz gravando a novela. Porque o 4º ano foi ali no final, o 5º ano foi inteiro e o 6º ano foi até o comecinho, assim. Mas eu tinha uma amigaça minha da escola, amigaça mesmo, era tipo minha melhor amiga de infância. E aí ela convidou todas as meninas para fazer um spa pós-aula, uma limusine, foi buscar as crianças. E ela me convidou, óbvio. Eu amo essas experiências. E eu fui a única menina que não foi. Porque eu tinha que gravar pós-escola. E eu lembro que aquilo, eu lembro de chegar em casa, almoçar para ir pro SBT, que na época ainda eu tinha tempo de voltar para casa, e eu lembro que eu chorava. Porque ainda que eu fosse uma criança que gostava muito de trabalhar com aquilo, né, que aquilo tenha me amadurecido de certa forma, eu ainda era uma criança. Então, esse tipo de coisa me afetava. Claro, para mim era triste ver todas as minhas amiguinhas indo num passeio de limusine e eu não estando lá, porque eu não poderia estar lá, porque eu tinha outra função. Eu continuava uma criança. Não tem como você separar o sentimento de uma criança, apesar dela estar fazendo um trabalho não convencional. Então, esse episódio para mim... É que eu lembro certinho, assim, da situação. Lembro de, no dia seguinte, as meninas todas de unha pintada, cabelo feito, e eu falava... E tipo, todas as fofocas, né? As piadas internas. E eu não estava ali, sabe? Então, eu acho que isso me afetou muito né, resumindo tudo, na minha integração no colégio. Se você, sei lá, tivesse um filho, assim, não que sejam escolhas certas ou erradas, sabe? Mas você acha que você ia querer introduzir ele nesse universo também tão jovem? Que difícil, sabia? Eu acho que vai ser uma clareza, né? Uma lucidez que eu só vou ter no dia se acontecer, sabe? Se eu tiver um filho, se eu tiver uma filha. Porque, às vezes, eu fico refletindo. Apesar de, para mim, ser uma realidade muito distante, eu só tenho 22 anos, vou fazer 23 esse ano, né? Ser mãe é uma realidade ainda muito distante para mim. Porque eu me sinto como uma adolescente de 15, né? Ah, eu também. Para mim, eu parei nos meus 15 anos. Não sei você, mas para mim, eu tenho 15 anos. Para mim, eternamente vai ser gravidez na adolescência, sabe? Tenho 30 anos, não posso gravidez na adolescência. Às vezes eu fico consumindo conteúdos de mães que eu curto bastante, né? A Fabi Bubu e afins. Eu falo, será?
que eu vou ter paciência? Será que... E aí eu penso nas dores da mãe, sabe? Assim, ainda que eu não tenha sentido isso, mas eu fico pensando, será que eu não vou querer ser que nem a Sandy, que nunca mostrou o filho dela pra ninguém, a cara desse filho pra ninguém? Se alguém achar na rua essa criança, não vai nem saber que ela é filho da Sandy. Aham. Porque eu penso, assim, tudo que às vezes eu passo com a minha saúde mental, e eu falo, será que eu tô afim? Mas será que eu vou conseguir esconder enquanto criadora de conteúdo, né? Será que eu não vou querer postar uma foto? Porque isso também é... Putz, eu acho que a Sandy escolhe esse ambiente muito claro, querendo preservar, acima de tudo, a imagem do filho dela e a paz do filho dela. Mas será que isso também não foi uma restrição de liberdade imposta por todo o caos que a gente sabe que é o mundo artístico? Será que eu vou estar afim também de, não postar uma foto do meu filho, da minha filha, no dia do aniversário dela? Será que eu não vou querer divulgar um retrato legal em família? Sei lá, num Natal, numa viagem, num dia bacana que a gente passar no parque. Fico pensando nisso também, sabe? Então, eu acho que é uma clareza, uma lucidez que eu só vou ter o dia que chegar lá. Se chegar também, né? Então, vamos ver. Exatamente. E assim, qual você diria que é a sua maior insegurança? Insegurança? Nossa, que difícil, gente. Mas eu acho que eu vou retomar o assunto dos comentários. Eu sou uma pessoa muito séria e é da minha personalidade mesmo, assim. Eu sou uma pessoa um pouco mais quadrada. Eu não gosto de virar chacota, sabe? Então tem gente que leva a virar meme numa boa, numa tranquilidade só. Ainda que seja uma besteira, eu não consigo levar as coisas tão numa boa. Então, eu acho que, na verdade, eu tenho várias inseguranças que se voltam à internet. Então, às vezes, postar uma foto que eu não achei tão legal. Ou sou uma pessoa muito ansiosa, tenho muito medo de falar besteira. E, nossa, eu repenso e penso. Ainda mais quando é coisa ao vivo, pelo amor de Deus. Quando eu penso que é algum corte. Enfim, eu tenho muito medo de virar chacota. Eu acho que eu não... Às vezes eu olho, sei lá, uma coisa mínima que aconteceu comigo. Às vezes eu olho alguém que tá passando por um puta cancelamento, eu falo, será que eu aguentaria um dia na pele dessa pessoa, sabe? Será que eu já não teria me isolado em Paranapanema, num sítio aleatório? Né? Enfim, mas eu ainda não sei lidar com as coisas numa boa. Acho que a minha maior insegurança é essa, assim, não conseguir ser tranquila. Eu deito no travesseiro e eu lembro da uma frase errada que eu falei na única entrevista, sabe? É uma coisa meio assim. Eu não consigo deitar tranquila se eu acho que meu trabalho não tá perfeito. Acho que eu sou muito crítica comigo mesma também. E, enfim, acaba desaguando em tudo isso que eu te falei agora. E até por isso que eu acabei de entrar num projeto novo que chama Estamos em Outra, da Waffle TV, que está ligado ali ao grupo Waffle, né, que é um grupo de mídia. Que é muito legal, inclusive. É muito bacana. E por quê eu entrei nisso, né? Muita gente fala... E realmente, se você olha no primeiro momento um programa de entretenimento para falar 1 trilhão de coisas, não tem nada a ver comigo. Mas eu queria me desafiar enquanto comunicadora. Porque eu preciso ser mais tranquila com o que eu faço. Eu preciso deitar no travesseiro e ter uma noite de sono sem ficar repassando tudo que eu falei no dia. E o ao vivo te traz isso muito, né? É você saber que você vai errar, é saber que você vai falar uma besteira, é saber que você vai ter uma situação que vai sair do seu controle. Então, eu me desafiei, enquanto comunicadora, a estar num programa ao vivo e que tem a proposta de ser um programa vivo. Isso é, de que muita coisa de fora vai impactar na dinâmica das 3 horas de programa, porque eu precisava desencanar um pouco. Eu precisava sair desse lugar de ser muito séria o tempo todo, tenho medo do que eu falei aqui, e se pegar mal, eu precisava desencanar com isso. E são coisas que só o ao vivo te dá. Então, até por isso que eu entrei nesse projeto. E assim, zero colocando palavras na sua boca, mas eu acho que essa insegurança é uma coisa que nós, mulheres, de uma maneira geral, como a gente estava falando, vivenciam. Porque a gente é colocada sempre num lugar de que o que a gente fala não está certo, o que a gente fala não pode. Então, a gente vive nessa hiperanálise assim, mental. Sim. E repassando cada interação que a gente tem com as pessoas e o quanto de tempo a gente perde por causa disso, sabe? E eu lembro muito que teve uma vez em agosto do ano passado, eu comecei a receber muitas propostas para palestras. Não palestras necessariamente, assim, tipo, super sérias, mas às vezes roda de conversas ou apresentações em universidades, em eventos relacionados à educação.
E eu neguei todos no primeiro momento. Porque eu falei assim, eu não vou conseguir fazer isso que eu faço. Bom, pra quem não sabe, os vídeos que eu faço, justamente por ser essa pessoa que tem muita ansiedade sobre a instabilidade, eu gravo o roteiro, eu gravo tudo por etapas, eu reviso tudo que eu falo na hora. Tipo assim, é isso. Então, quando me surgiram essas oportunidades para palestras, eu neguei tudo de primeira. Eu falei assim, eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Porque eu não manjo de ficar 40 minutos falando um monte de coisa, e se surgirem perguntas que eu não sei responder, e se eu travar no meio da apresentação. E aí eu lembro que eu sentei com meu pai, e o meu pai falou assim, Fernanda, calma, cara. Tipo assim, calma. Capacitada você é. E é claro, você aprender a falar 40 minutos seguidos em cima de um palco é prática. Se você não começar uma vez, você não vai começar nunca. Você não vai conseguir fazer isso nunca mesmo. Não, e não é como se você pudesse treinar isso sozinha também, não, sabe? também. E aí, em agosto do ano passado, que foi essa primeira... Não foi nem uma palestra, foi realmente um evento. Eu soltei uma frase e que eu lembro que aquilo me consumiu de uma forma que eu não consegui seguir de maneira tranquila o resto da conversa inteira. Porque eu ficava repassando essa frase que eu falei naquele segundo. E aí, eu lembro que eu cheguei, foi em Florianópolis, eu lembro que eu cheguei em São Paulo, e eu fui logo pra casa do meu namorado, assim, e ele falou assim, Fernanda, entra nos comentários. Assim, você acha mesmo que foi essa frase que você ficou perturbada a que as pessoas prestaram atenção no que você disse? Não foi isso que as pessoas prestaram atenção. Elas prestaram atenção em você contando a sua trajetória, elas prestaram atenção, enfim, no que você tinha a dizer, no que foi legal. Fernanda, isso foi tão bobo, isso foi tão ínfimo perto de tudo que você falou. Então, também foi uma boa, assim, um bom quebra-gelo, sabe, para um começo de palestrante, sabe? Então, eu sinto que eu estou melhorando nesse sentido. E assim, só ressaltando aqui, cara, você é uma pessoa muito especial, sabe? Assim, no sentido de que a gente está se conhecendo hoje aqui pessoalmente, mas Sim. é muito legal acompanhar a trajetória de alguém assim, sabe? Sim. E quem dera tivessem mais pessoas como você, não só na internet, mas no mundo mesmo, porque não é só sobre rede social a vida, sabe? Sim. Pessoas que estão preocupadas em passar uma mensagem positiva ou estudar antes de falar alguma coisa. E, cara, se acontece, passa alguma coisinha no meio do caminho, não é porque Sim. a sua intenção não era boa, sabe? Então, acho que, assim, isso é uma coisa que eu até quero te falar, sabe? Porque é muito legal estar podendo conversar com você aqui e escutando coisas tão incríveis. E a gente tinha comentado mais cedo, falando sobre o quanto as suas experiências como atriz te fizeram até se distanciar um pouco dos seus colegas de escola e etc. Você acha que quando você resolveu dar uma guinada contrária na sua carreira de atriz, indo para uma graduação e tal, relações internacionais, a gente sabe que muitos influenciadores e até atores escolhem se profissionalizar de outra forma, isso te distanciou, de alguma maneira, dessas pessoas que você convivia até então? Talvez, assim, claro, né, que a realidade de pessoas que estão no audiovisual como a minha são poucas, né, de pessoas que conseguem viver unicamente de tudo, né, que eu faço e etc. A realidade da maioria dos atores e atrizes do Brasil não é essa. Então, é gente que faz graduação e continua, às vezes, num trabalho CLT normal. Mas acho que dentro da minha bolha, no mundo artístico, eu acho que isso... Eu falei, né, desse lugar autêntico que eu cheguei, mas eu acho que isso me distanciou também um pouco dessas outras pessoas. Porque aí eu também queria falar sobre essas experiências, né? E, curiosamente, foi um momento em que eu me aproximei muito das pessoas da minha graduação. Né? O meu namorado eu conheci na faculdade, todos os amigos dele eu conheci ali na faculdade. E aí eu acho que foi esse momento em especial, sabe? Que eu também olhei e falei, putz, ai, que vida legal também, assim, digo, normal, né? Que eu posso ter, assim. E até por uma escolha de posicionamento. Então, nunca foi a minha intenção ficar expondo a minha vida pessoal nas redes sociais, ficar falando, enfim, de 1 trilhão de coisas que eu acho que não faz sentido. Sempre foi meu trabalho, o meu grande conteúdo. Mas eu acho, sim, que deu uma distanciada, sabe? Então, não sei, mas também foi um momento que eu me aproximei muito dessas outras pessoas que, de repente, durante o meu ensino básico, né, e o ensino fundamental e médio, eu não tive, porque era muito distante, né? E aí, quando a gente vira adulto também, a gente, né, dá uma cagada para algumas outras coisas, né? Sim. Mas é eu a acho melhor assim. coisa.
E eu tenho um quadro que é fora de contexto. A ideia é a gente falar de um Olha. assunto aleatório. Nada e a ver. assim, nada a ver. Que eu acho que até no fundo você talvez goste ou odeie, eu não sei. Eu gosto, sim, gosto. Vamos lá. Mas eu assisti ontem, inclusive, aquele documentário sobre Luigi Mangione. O cara que matou o cara do plano de saúde. Sim. E eu acho que você talvez tenha alguma ideia do que falar sobre isso, assim. O que você pensa sobre toda essa situação? Porque rola uma Que romantização, loucura, né? Sim. mas também é um assassinato, sabe? É uma coisa séria, Sim. assim. Eu achei que ia ser um assunto interessante pra gente conversar. Não, eu achei que você arrasou, porque eu adoro true crime. Tipo, assim, é uma coisa que eu exponho super pouco nas minhas redes sociais. Mas eu acho que, por exemplo, eu vou pra academia cedo, 5 horas da manhã, e eu escuto podcast de crime enquanto eu estou fazendo bíceps, sabe? É uma coisa nesse sentido. Tipo, eu gosto muito de true crime. Não, eu jamais conseguiria, porque eu tenho muito medo, assim. Ontem, quando eu fui assistir, eu fiquei, gente... Você ficou assustadíssima? Eu sou muito, sabe, assim, sensível. Assim, a melhor coisa que aconteceu na minha Sim. vida foi aquele aviso de essas terão cenas sensíveis aqui, Claro. sabe? Gatilhos e etc. Eu teria vários pontos para falar sobre esse caso, tá? Enfim, sobre revolta que se gera em relação aos ricaços e etc. Mas eu vou trazer um ponto que eu acho que vai ser uma discussão legal aqui pra gente. Quando eu olhei para esse caso e vi, especialmente muitas mulheres postando sobre como ele era bonito, sobre como ele era um cara fotogênico e etc., me lembrou muito o caso do Ted Bundy, né? Que, enfim, foi o serial killer. Eu pensei a mesma coisa. E ele era um cara super, né? O cara, tudo bem, a pessoa horrível, mas assim, alguém fala que ele era feio, não ele dá. não era feio, né? O Zac Efron entrevistou ele, gente. Entrevistou não, interpretou ele. Exatamente, você tá entendendo? Feio, ele não era. Então, eu fiquei muito nesse lugar de refletir sobre essa atração, mesmo quando você sabe que é uma pessoa diabólica, né, e etc. E aí eu lembro de uma vez uma coisa que eu escutei na televisão que tem tudo a ver com isso. Eu estava numa competição de dança e aí era uma final, assim, acho que era uma repescagem, na verdade, de um programa que eu estava fazendo, que tinha esse quadro de dança, a gente estava competindo entre nós, vários atores teens, e aí estava eu e um menino competindo na repescagem. E aí eu lembro que eu fiz a dança e aí a gente tinha que esperar o comercial para voltar e anunciar o vencedor e as pessoas votavam nesse meio tempo. E aí eu lembro de sentar, assim, no meio do comercial. E aí uma produtora chegou para mim e falou assim: Fernanda, você tá de boa porque você não vai vencer, né? Eu falei, como assim não vou vencer? Ela falou assim: Fernanda, os homens, eles estão nesse lugar ainda de serem vangloriados, especialmente por beleza, e a gente está falando de um menino também branco e etc., que permite com que eles vençam, ainda que eles sejam péssimos no que eles fazem. E não falando que às vezes mulheres bonitas também não chegam a lugares, tipo aquela história de pedir um drink de graça pro barman, rola às vezes, né? Tipo, Pretty privilege. Total. Eu já cometi, inclusive, né? Sei lá, às vezes a gente tem que se utilizar desse tipo de coisa. Mas que homens, já por uma posição de poder, assim, estrutural que eles ocupam, eles estão muito mais suscetíveis a chegarem nesses lugares do que mulheres. E aí eu era muito nova quando isso rolou. Tipo, eu tinha uns 13, quase 14 anos. Foi 2016. Não, imagina alguém da sua idade ter que escutar isso, assim, sabe? Como uma afirmação, sim, sabe? Sim. E também, isso hoje, né, também tendo muito mais lucidez e amadurecimento, quando eu vi o caso dele, e lembrei também do caso do Ted Bundy, me veio direto essa frase na cabeça, essa conversa que eu tive com essa produtora do programa. Porque eu falei, é verdade. Tipo, não importa o quão ruim, ou quão maléfico, ou quão cruel tenha sido. Porque, ainda mais se tratando de um fenômeno, de um homem, enfim, bonito e branco também, né? Rola muito esse lugar, essa abertura. Enquanto, claro, às vezes a gente... Isso, tem várias variáveis, né? Não estou falando que, por exemplo, aquela menina que foi pega na Cracolândia não foi chamada de gatinha da Cracolândia, né? Princesa. Porque ela foi também, né? Mas o homem está muito mais nesse lugar, assim, de ser vangloriado, ainda que o que ele tenha feito seja muito cruel. Né? Eu acho que existe muito mais espaço para o perdão, acho que é isso que eu quero dizer, do que para mulheres. Não, com certeza. Por mais que essa menina, sei lá, gatinha, princesinha, não lembro, da Cracolândia
tenha passado por isso, eu não acho que as pessoas respeitavam ela ou acreditavam no argumento dela, sabe? Não, eu acho que tem vários pontos que a gente poderia se tratar sobre essa história, né? Então, dessa revolta popular, né? De um cara matando um cara de um plano de saúde porque ele não tem acesso à saúde básica. Eu acho que tem muitos lugares que a gente poderia discutir sobre isso. Mas, especificamente, sobre esse falatório sobre beleza e etc., que por vezes se esquece que ele matou uma pessoa, né? Que não é uma coisa tranquila de se fazer. Não importa a motivação. Assim, não é uma coisa tranquila e de boa de se fazer. Eu acho que é isso, o homem está nesse lugar do perdão. E aí eu lembrei exatamente desse episódio. Eu falei assim, ele está no lugar de vencer de mim, porque, e não falando que ele nem era talentoso, ele era super talentoso também, mas que eu não estava competindo de igual para igual, sabe? E, enfim, eu acho que foi uma situação muito parecida também, né? Eu lembro muito dessa produtora falando, Fernanda, é muito comum. Tipo, a gente está falando de um programa de auditório que vai ser um homem, que vai falar, vai, tipo assim, fazer duas caras. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Enfim, aí eu lembrei muito disso. E ele ganhou? Sim, total. Eu saí naquele dia. Então, eu acho que é uma discussão interessante também, para a gente entender o quão, por mais perverso do que o homem faça, qual seja a atitude dele, o quão é esse espaço do perdão e de ser vangloriado por qualquer outro tipo de coisa, sabe? Então, sim, não, totalmente. É curioso, né? Sim. Tipo, eu amei esse argumento. Não, e sei lá, né? A gente pega, sei lá, o Luigi ainda tinha todo um histórico, enfim, né? Dessa revolta. E o Ted Bundy, que só era um serial killer, tipo, um psicopata alucinado. É que aqui a gente tá pegando um caso mais atual e tudo mais, que, mal ou bem, tem um pouco dessa mensagem que você tá falando. Mas, literalmente, o Ted Bundy era só um cara bonito que as pessoas estavam, tipo, passando um pano só por causa disso, sabe? Sim. E eu acho que nós, mulheres, em meio também a esse tipo de estrutura, nós somos muito condicionadas também a estar nesse lugar de vangloriar, de achar legal, de perdoar. Porque é isso, né? A gente sempre está um nível abaixo. Então, por vezes, a gente não se perdoa, mas perdoar o outro é mais fácil, né? E aí entram também várias questões relacionadas a, enfim, patriarcado, machismo estrutural. Mas eu acho muito curioso. Eu lembro quando eu vi o filme feito pelo Zac Efron, né, aquela história de, as mulheres mandavam cartas para o Ted Bundy. Que loucura, velho, que loucura, sabe? Então, eu acho que é um tópico importante, interessante, né, a se pensar. E onde você se imagina daqui a 5 anos? Eu tenho horror a essa pergunta. Sério? Horror. Cara, eu amo, porque eu fico pirando, assim. Eu imagino todas as coisas possíveis e imagináveis. Então, eu acho que por ser uma pessoa muito ansiosa e ter medo da instabilidade e do que não está no meu controle, pensar no que pode acontecer num espaço de tempo tão grande, eu tenho horror. Assim, é muito difícil para mim mesmo. E aí, uma vez eu li, não sei se tem algum embasamento científico, psicológico, mas para mim fez sentido. Sabe aquelas frases que você se identifica? Sim. Enfim. Que pessoas ansiosas têm dificuldade de pensar a longo prazo. Porque justamente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, que os sonhos dessas pessoas sempre são muito mais concretos, muito mais factíveis e muito mais próximos ao que a gente consegue fazer hoje. E eu falei, é isso. Porque, às vezes, sei lá, eu estava numa roda de entrevistas com as outras crianças do carrossel. E o meu sonho é, tipo, viajar, sei lá, tipo, ser uma cantora famosa, fazer um show no Madison Square Garden. E o meu era, tipo, me formar na escola. Sabe? Sim. Era uma coisa... Não, até recente, assim. Eu estava no final da graduação. Fernanda, qual é o seu sonho? Ser aprovada no meu TCC. Que era uma coisa muito próxima, que tava sabe? Na sua cara ali já, tipo, né? Era uma realidade a um passo de distância. Então, para mim, é muito difícil responder essa pergunta. Mas, respondendo talvez da forma menos comprometedora à minha saúde mental, eu espero que eu tenha me desenvolvido bastante, assim, enquanto comunicadora, enquanto profissional. Eu tenho metas enquanto profissional, assim. Eu quero evoluir no sentido de comunicação política, enquanto esse jornalismo internacional, que é uma parte que eu curto muito fazer. Ainda não tive uma grande oportunidade nesse sentido, mas eu espero ser uma comunicadora de sucesso, né? E claro, se Deus quiser, de tudo que a gente falou aqui hoje, enquanto esse lado mais íntimo, né, os medos e as inseguranças, eu espero daqui 5 anos poder pensar para os próximos 5 anos.
Eu acho que isso é bem significativo. Sabe que hoje é uma dificuldade que eu tenho. Mas eu espero, daqui 5 anos, poder falar com muita clareza o que eu quero para os meus próximos 5 anos. Eu amei essa resposta. E assim, Obrigada. muito obrigada por ter conversado comigo aqui hoje, ressaltando mais uma vez o quanto é especial poder conversar com alguém que eu admiro e que, não que eu não respeite qualquer pessoa, mas que Sim, eu respeito a trajetória e que eu acho que você fez, apesar da sua ansiedade, etc., você fez escolhas muito positivas pensando em você e naquilo que você acredita e nos seus sonhos, assim, e que é muito admirável sim. isso, sabe? Então, muito obrigada mesmo. Eu foi que muito agradeço, gostoso. foi um papo demais, assim. Eu acho que eu tenho poucos. É isso, por ser uma pessoa que não se expõe tanto nesse sentido, também às vezes eu tenho poucos espaços para conversar sobre coisas tão íntimas, né? E foi demais, eu adorei, fiquei muito feliz pelo convite e todo sucesso para o seu projeto também. Espero daqui 5 Muito anos obrigada. também estar vendo o seu podcast. Voltar, e aí você vai me contar o que você imagina para os próximos Para os 5 próximos anos. 5 anos. A gente vai refazer essa entrevista daqui Tipo a 5 entrevista da Billie anos. Eilish na Variety, Ai, sabe? amo, né? Todo ano ela falando. Não, e o salto dos seguidores, né? Vamos comentar sobre isso? Bizarro. Absurdo. Mas enfim, muito obrigada. Obrigada.